Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, a partir de hoje, a aula virtual será com tia Paula. Então, acompanhe as lives, viu? Tirando as dúvidas, como a tia Lígia falou, estamos disponíveis, tanto ela quanto eu, para tirar as dúvidas, certo? Qualquer coisa é só chamar no zap. Disciplina de português. Hoje vamos falar sobre os verbos. Mas o que são verbos? Verbos são palavras que exprimem ação, estado, fato ou fenômeno. São dois os números dos verbos: singular, eu, tu, você, ele, ela, e plural, nós, a gente, vós, eles e elas. Temos também os tempos do verbo. Os tempos do verbo são 3: presente, exemplo, hoje, agora. Uma frase: eu trabalho. Temos o passado ou pretérito: ontem, há pouco. Um exemplo: eu trabalhei. Futuro: amanhã, mais tarde. Uma frase como exemplo: eu trabalharei. O pretérito divide-se em pretérito perfeito, por exemplo, ele trabalhou bastante. Pretérito imperfeito, por exemplo, ele trabalhava bastante. Pretérito mais que perfeito, exemplo, ele trabalhara bastante. O futuro divide-se em futuro do presente, exemplo, ele trabalhará bastante. Futuro do pretérito, exemplo, ele trabalharia bastante. Temos também os modos do verbo. Os modos do verbo são indicativo, que indica um fato certo, real, positivo. Exemplo, Julieta pula a corda. O subjuntivo, que indica um fato incerto, duvidoso. Por exemplo, talvez ela pule corda. E temos também o imperativo, que indica ordem ou pedido. Por exemplo, mãe, corte o bolo para mim, por favor. Vamos agora para as terminações verbais: AR, ER e IR. Vejam as terminações desses verbos. Cantar termina com AR. Vender termina com ER. Partir termina com IR. Agora vamos para as palavrinhas atrás, traz com S e traz com Z. Atrás é usada para indicar um lugar, o que não está na frente. Exemplo, escondeu-se atrás do muro, o carro tinha um adesivo atrás. Traz com S é classificada como uma preposição e indica uma situação posterior, parte posterior, após, detrás. E traz com Z é o verbo trazer conjugado. Por exemplo, José sempre traz chocolate para Maria. Agora vamos para a disciplina de matemática: adição e subtração de fração. Adição de fração. Há 3 casos de adição de frações. Primeiro caso: frações com o mesmo denominador. Para adicionar frações com o mesmo denominador, somamos os numeradores e conservamos o denominador. Exemplo: 2 sétimos mais 3 sétimos é igual a 5 sétimos, ou seja, conservamos o denominador e somamos os numeradores. 2 mais 3, 5. Repete o denominador, temos aí 5 sétimos. No segundo caso, frações com denominadores diferentes. Por exemplo, 1 sobre 4 mais 5 sobre 8. O que é que podemos fazer? Pegamos 1/4, multiplicamos por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. E 4 vezes 2, 8. Então, temos 2 oitavos. Então, temos 1/4 por 2, porque multiplicamos por 2. Agora, temos 2 oitavos e não mais 1/4. Temos, então, 2 oitavos, mais 5 oitavos. Conservamos o denominador e somamos os numeradores. No terceiro caso, adição de números mistos: 1 inteiro
e 1/2. O que podemos fazer? 1 vezes 2, que é o meio, mais 1, que é o numerador. Então, sobre 2. Daí, conservamos o denominador e vamos lá agora para a continha. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. Temos, então, 3/2. E 1/3 e 1/4. Vamos lá, conserva o denominador e vai 1 vezes 4, que é vezes o denominador 1/3, vezes o denominador, que é 4, mais 1, que é o numerador. Então, fica 1 vezes 4 mais 1 sobre 4. A gente repete o 4, que é o denominador, e vamos fazer o cálculo dos numeradores. 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. Então, agora temos 5/4. Agora, vamos para a simplificação de fração. Para simplificar uma fração, basta dividir o numerador e o denominador dessa fração por um divisor comum, diferente de 1. As frações que podem ser simplificadas são chamadas redutíveis e as que não podem ser simplificadas têm o nome de irredutíveis. Por exemplo, temos 5 sobre 15. É uma fração redutível, porque pode ser simplificada. Por exemplo, 5 sobre 15 dividido por 5 dá 5 dividido por 5, 1. E 15 por 5, 3. Então, 5 sobre 15 é igual a 1/3. Ou seja, 1/3 é uma fração irredutível, porque não é possível simplificá-la. Agora, vamos para a disciplina de ciências. Vamos falar sobre o sistema digestório. Sistema digestório é o conjunto de órgãos que se encarrega da digestão dos alimentos ingeridos e da absorção de seus nutrientes. Digestão é a quebra dos alimentos, que libera os nutrientes contidos neles para que possam ser aproveitados pelo corpo. A digestão começa na boca, onde o alimento é mastigado pelos dentes e umedecido pela saliva. Em seguida, ele passa pela faringe e forma o bolo alimentar, chegando a um tubo chamado esôfago, que leva o bolo alimentar até o estômago. O estômago, por sua vez, produz o suco gástrico, que, misturando-se ao bolo alimentar, ajuda na digestão. A mistura é enviada para o intestino delgado, onde ela recebe outras substâncias produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino. No intestino grosso, ocorre a absorção da água, e o que não é aproveitado forma as fezes. Agora vamos para a disciplina de História. Vamos falar sobre os conflitos na Primeira República. A proclamação da República não mudou para melhor a vida da maioria da população. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram e, por causa disso, foram desencadeadas muitas revoltas. Revoltas da Armada, 1891 e 1893. A primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional, em novembro de 1891. Com a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Porém, em setembro de 1893, teve início a segunda revolta da Armada. Revolta Federalista, 1893 a 1895. Em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul, teve início uma nova revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. Do lado oposto, os republicanos, liderados por Júlio de Castilhos, chefe do governo gaúcho, que apoiavam um governo forte e centralizado na figura de Floriano. Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. Em 1896, na região de Canudos, Bahia, um líder popular, Antônio Conselheiro, fundou uma comunidade chamada de Belo Monte. Nela não havia propriedade particular, seus membros plantavam e sobreviviam da pequena produção. O movimento ocorrido em Canudos pode ser compreendido como sócio-religioso, porque tinha ideias e características sociais, como a divisão da produção agrícola
e também características religiosas, pois conselheiro exercia funções de um líder religioso. A revolta da vacina, em 1904. No início do século XIX, o presidente da República, Rodrigues Alves, pretendia modernizar o país com obras de saneamento, reurbanização da capital federal, o Rio de Janeiro, e expansão da malha ferroviária nacional, entre outras medidas. Nesse contexto, em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população. O povo, porém, não foi informado da importância da vacinação e, como já estava insatisfeito com outras medidas do governo, recusou-se a tomar a vacina. Revolta da Chibata, em 1910. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, ocorreu outra importante revolta envolvendo os marinheiros. Dessa vez, o motivo eram as péssimas condições de trabalho e de salário a que eram submetidos, além de sofrerem castigos físicos violentos, como chibatadas. Movimentos tenentistas, de 1922 a 1927. Durante o governo de Epitácio Pessoa, em 1919 a 1922, jovens oficiais do Exército, insatisfeitos com a situação política do Brasil, articularam uma série de manifestações em defesa da modernização e da moralização das ações do Estado, do cumprimento das leis, do estabelecimento do voto secreto, do ensino público e gratuito e da implantação de projetos de industrialização. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo e caracterizou alguns conflitos no período. Agora vamos para a disciplina de Geografia. Vamos falar sobre a indústria e os tipos de indústrias. A indústria é o setor que transforma matérias-primas em outros produtos. Uma de suas principais características é a produção rápida e em grande quantidade. A indústria pode ser extrativa, aquela que extrai da natureza os recursos vegetais, animais e minerais. De transformação, aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos. A indústria de transformação subdivide-se em indústrias de bens de produção. Fabricam produtos para serem utilizados por outras indústrias. Seus produtos não são destinados ao consumidor comum. Exemplos: as indústrias petroquímicas, siderúrgicas e metalúrgicas. A petroquímica transforma os derivados do petróleo e fabrica produtos farmacêuticos, fertilizantes, inseticidas, plásticos, entre outros. A indústria siderúrgica produz o ferro e o aço. Já as indústrias de bens de consumo fabricam bens para consumo imediato da população ou para suprir suas necessidades, como alimentos, roupas, remédios, aparelhos elétricos, entre outros. Façam as atividades direitinho, viu? Caprichem, estudem, leiam bastante e qualquer dúvida é só chamar, certo? Estou à disposição. Beijos e até a próxima!